Bem, pessoal, para finalizar a aula de hoje, a atividade para casa será de início aqui no livro de produção de texto, na página 19, onde a gente vai ver um tipo de texto que a gente utiliza muito e no nosso dia a dia, que é o chat ou chat. Vocês escolhem como chamam. Então, Manu estava combinando de ir ao cinema com suas amigas para comemorar o seu aniversário. Nem todas as meninas estudam com Manu e por vezes os horários livres não combinam. Parecia impossível reunir todo mundo. Então, a aniversariante resolveu criar um grupo no WhatsApp para que todas pudessem dar a sua opinião sobre o filme, local para ir, o que fazer depois. Veja a conversa das meninas. Então, vocês vão ler aqui essa conversa, certo? Quero que vocês leiam essa conversa. Vejam quem é que está falando, porque no WhatsApp a gente vê que quem está falando o nome vem anterior e depois vem os dois pontos, que significa que demonstra o que aquela pessoa está fazendo, certo? Então, o que é o chat? O chat é uma forma mais rápida e instantânea de falar. A gente manda a mensagem e no mesmo instante a gente já recebe a mensagem, recebe foto, recebe vídeo, documento, arquivo. Então, atualmente, o bate-papo mais utilizado no Brasil é o WhatsApp. E ele pode ser utilizado por duas pessoas numa conversa individual ou por mais de duas pessoas em um grupo. E por se tratar de uma conversa virtual, no chat a gente pode utilizar uma linguagem informal. E pode utilizar gírias, expressão popular. E aí, tudo bem? Beleza? Quando a gente também diminui a palavra, beleza, coloca BLZ, você, VC. São formas de escritas que são utilizadas nesse mundo virtual, certo? Um recurso comum nos chats é a representação de emoções por meio de ícones, popularmente conhecido como emoticons. Dos termos em inglês, emotion, que significa emoção, e icon, que significa ícone. Você provavelmente conhece diversos dos ícones abaixo. Então, aqui a gente sabe que hoje em dia existe figurinha, existem outros tipos de emoticons também. E há poucos anos existiam sites e programas dedicados apenas aos usuários interessados em trocar mensagens com outros internautas. Alguns ofereciam chat de acordo com o interesse do usuário. Havia, por exemplo, sala sobre futebol, moda e beleza, carros, jogos online, educação. Então, isso aí era um tipo de bate-papo que era utilizado anteriormente, antes dessa febre que é o WhatsApp, que a gente utiliza e conversa quase que instantaneamente com a outra pessoa. Então, eu mando a pergunta, a pessoa responde, manda um vídeo e a pessoa já vê. Então, nossa vida, principalmente nesse período de quarentena também, a gente está vivendo muito nesse mundo virtual, nesse mundo online. Então, tudo a gente resolve pelo celular. Se a gente faz uma compra, a gente marca um aniversário, marca uma coisa. Tudo isso pelo celular. Então, vocês vão fazer a atividade. Nessa primeira questão vai ser de acordo com o seu cotidiano. Então, são respostas pessoais. Na segunda questão, vocês vão ler essa conversa, certo? E vão responder algumas perguntas. Quem estava participando da conversa, qual o assunto da conversa, qual a conclusão que chegaram e qual tipo de linguagem que foi utilizada. Então, vocês vão fazer essa atividade e em seguida vão para o livro de gramática, na página 39, onde a gente só vai revisar um pouquinho o que a gente já tem visto, que são os tipos de frase de acordo com a pontuação. Então, frase e tipos de frase. No primeiro quadrinho, página 39, tá, pessoal? No primeiro quadrinho, no início a gente tem 3 quadrinhos. E nesse primeiro quadrinho tem o número 1, o menino está chorando. 2, estão meninas as brincando. E 3, a tartaruga está passeando. Você entendeu o que cada quadrinho quer dizer? Em qual quadrinho as informações não estão bem claras? E se você fosse autor, como escreveria as informações do segundo quadrinho? Então, vocês já podem perceber que o segundo quadrinho tem alguma coisa que não está correta. Então, vocês vão corrigir ela. Um grupo de palavras que transmitem informação com sentido completo chamamos de frase. O menino está chorando. Algumas frases são formadas por apenas uma palavra, como, por exemplo,
silêncio, socorro. Lembre-se, no início de uma frase devemos usar sempre letra maiúscula e finalizar essa frase com ponto final, interrogação, exclamação, reticência. A gente deve usar um sinal de pontuação para finalizar uma frase. Então, para eu ter uma frase completa, eu preciso ter um sentido nela. Estou lendo o livro, vou passear, vamos à praia. Então, tudo isso são frases, porque eu tenho um sentido completo. Agora, se eu dissesse assim, é verde. O que é verde? Então, eu não estou com o sentido completo da minha frase. Então, eu preciso completar o sentido da minha frase, deixando ela completa. Só que no caso aqui que o livro deu o exemplo, existem palavras que formam uma frase. Por exemplo, silêncio. Quando você ouve a palavra silêncio, você já entende completamente o que é que a pessoa está querendo dizer, certo? Então, vocês vão fazer primeiro essa página 40 e depois vocês só vão revisar os sinais de pontuação que a gente utilizou na aula passada. Ponto final, quando é que a gente utiliza o ponto final? É usado para terminar a fase declarativa, afirmativa e negativa. Então, jogue o lixo na lixeira. Não jogue nada no chão. Temos duas frases que são finalizadas com ponto final. O ponto de interrogação ele é utilizado quando se deseja fazer uma pergunta. Você está com fome? Então, agora se utiliza o ponto de interrogação. O ponto de exclamação ele é usado quando alguém está admirado, surpreso, espantado, com medo. Por exemplo, Julinho, cuidado com a chuva. Puxa, você é aqui. Então, todas essas frases vão demonstrar algum sentimento que a gente pode expressar utilizando o ponto de exclamação. A vírgula vai ser utilizada para separar uma série de nome e, ao mesmo tempo, indica uma pequena pausa na leitura. Então, sempre que você vê uma vírgula no seu texto, você tem que dar uma pequena pausa para continuar o conteúdo. Exemplo, a viagem vai percorrer os estados do Nordeste, : Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Maranhão. Então, a gente dá uma pausazinha. Não pode ler assim, Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Ceará. Não. A gente tem uma pausa e essa pausa ela está separando uma série. Que série é essa nesse exemplo? Os estados do Nordeste, certo? Os dois pontos são usados para indicar que alguém vai falar. E o travessão é usado para indicar a fala do personagem. Então, por exemplo, pode dizer assim, Camila falou, : travessão. Hoje teremos aula normal, ponto final. Um exemplo, aprenda a ouvir a voz da natureza. Ela está dizendo, : Então, a gente tem o travessão e socorro, ponto de exclamação. Então, vamos lá. Quais são os tipos de frase, então, que a gente utiliza no nosso dia a dia, no nosso vocabulário? Uma frase é afirmativa, ela vai estar afirmando alguma coisa e vai terminar com o ponto final. Jogue lixo na lixeira. Negativa, vai estar negando alguma coisa. Não jogue lixo no chão. Então, a gente utiliza a palavra não, nenhum, por exemplo, também. E no final, a gente usa o ponto final. E a interrogativa, você está com fome? A gente finaliza ela com um ponto de interrogação e a gente está fazendo uma pergunta. E por fim, a exclamativa. Julinho, cuidado com a chuva. Então, ela demonstrou um medo e um cuidado com o Julinho, porque ele estava levando chuva. Vocês vão fazer a leitura da piada, certo? Aqui na página 41. E vão fazer a atividade da página 42 e o começo da 43. Essa é a atividade para casa. Qualquer dúvida, vocês falem comigo, certo, pessoal? E estudem bastante. Façam a parte de vocês, que eu faço a minha parte daqui. Lavando minhas mãos com água e sabão. Passando álcool em gel, certo? Usando máscara sempre que eu vou sair. Espero que vocês também estejam fazendo assim. Um beijo para vocês. Até amanhã. Qualquer dúvida, podem falar comigo, certo? E até já, pessoal.